Vamos ver. A mesma coisa? Já comecei a gravar, para não ter problema. Tá. Ah, que perfeito. Então tá, vamos começar só uma conversinha para ver se ele dá uma travada. Se ele não der, aí tu para a gravação e a gente continua de novo. Tá. E deu para ouvir direitinho eu falando? Uhum. Agora Não sim. ficou travadinho? Não. Ah, então tá. Então eu acho que já dá para começar. Depois eu faço o corte de edição quando for botar na internet e tal. Então tá. Então tá. Então nós estamos na 20ª. Ah, não pode falar. Depois de 9 se fala o número, né? Estamos no tarô genealógico de número 25. E nós vamos trabalhar hoje com o arcano. Eu botei arcano 3, não é? O arcano 4, que é o imperador. Eu botei lá no cartaz 3, não, é o 4, né? Que é o imperador. E nós vamos ter um tema nessa vez. E esse tema eu me lembrei por causa da Vânia, né? Eu acho que a Vânia está aqui também, e é sobre o armorial brasileiro. A Vânia falou uma coisa em uma das... Antes do tarô genealógico, quando era o tarô junto e entre, era a questão dos brasões, né? Espera aí, se tiver alguma trava da minha fala, vocês me interrompem e falam, tá? Porque a minha imagem eu estou vendo assim, meio trêmula. Tá Parece travando um aquele de pouquinho, Night, sim. sabe, assim. A fala também? Agora começou. Agora melhorou. Pode falar. Tá, mas eu vou fechar minha imagem sim, que ajuda. E Eu vou fechar aí, aqui também. ela falou que quando ela foi fazer a pesquisa dela, ela foi pesquisar o sobrenome e foi pesquisar brasão. Então, muitas vezes a gente faz de conta e não busca essas coisas, né? Mas muitas pessoas buscam, né, essa história de brasão. Só que para mim não faz muito sentido a gente buscar essa história de nobreza, de Europa, assim, é meio piegas, assim, no meu ponto de vista. Mas, enfim, quem quer buscar, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas o Ariano Suassuna, ele tem uma proposta, que é o armorial brasileiro, né? Então, ele vai trazer para o povo essa proposta, né? Essa busca por um Brasil profundo, né? Então, ele chama de movimento armorial. E como a gente está falando de imperador é estrutura, né? Então, nós vamos ser bem a estrutura dessa vez, que não é um hábito nosso aqui, né? Então, nós vamos dar os primeiros 45 minutos para o imperador e depois a gente vai falar mais 45 minutos sobre o armorial brasileiro. Dessa vez, o fluxo vai ter uma contenção, para a gente já vibrar esse imperador, né? E a estrutura. Muito bem, o imperador é a carta de número 4, né? E o número 4, ele é assim, primeiro vem o número 1, que é o mago, e o número 1, ele vibra início, né? E o mago da mesma forma, né? Esse que usa esses artifícios que estão fora da gente, essas muitas ferramentas, né? Ele é o mágico, né? Ele é o ilusionista, ele é o comerciante, né? É o número 1, é aquele que está iniciando, que está começando a jornada. O número 2 é assim, já não estou mais só, mas ele é fechado, né? É 1 mais 2, é um par. Então, é o casal, é a reclusão também, né? Ele é a meditação, que é a papisa, que é aquela que é um feminino que rompe com a árvore genealógica para estar só. O número 3 é a imperatriz. Então, depois desse inicial, desse primeiro passo, que é o mago, depois do número 2, que é essa reclusão, que é o casal, né? É o se estar junto, estar a dois, né? Aí vem o número 3, que é a imperatriz, né? A imperatriz que é essa mãe na Terra, né? E que lembra também o número 3, lembra a espiritualidade e lembra a família. Então, o que era 2, que era o pai e a mãe, agora é o pai, a mãe e o filho. Ou pai, filho e Espírito Santo. Anciã, a mãe e a donzela, né? Então, tem essa tríade espiritual que é a própria família, né? E tem essa gestação, esse ventre da imperatriz, essa mãe na terra.
E aí o número 4 vem como o pai na Terra, que é o imperador. E o pai na Terra vem vibrando o número 4, que é estrutura. Então, é o fazer no mundo, né? É a conquista, né? Lica, tu podes colocar a carta do imperador, por gentileza? E aí, essa conquista, né? Então, tu veja, vejamos, né? Ele tem uma coroa, ele tem um cetro, mas ele está muito tranquilo, né? Porque ele é a estrutura. E me lembra assim, ó, imperador me lembra o fluxo desse pai na Terra, que é aquele que dá um empurrãozinho, diz, vamos, 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 né? Vai para frente, hora da conquista, hora de... Só que veja, eu falo hora da conquista, mas ele é um conquistador que ele não está na guerra, né? Ele está ali escorado, muito tranquilo, né? Inclusive ele está com, parece que é um meião, né? Assim, né? Ele está muito de boa, assim, na minha perspectiva, né? Então, ele é esse sujeito, né, que mostra a estabilidade, que é o número 4, é a conquista. É isso que eu falei, né? 45 minutos para isso, 45 minutos para aquilo. É compromisso, né? Se nós queremos estrutura, e, claro, é tudo artifício, né? Ilusão, né? É só a gente lembrar da morte e ver que essas coisas não existem, né? Mas a gente quer se sentir confortável, a gente quer poder cruzar as pernas como o imperador está fazendo, né? E para isso a gente tem que ter compromisso com algumas coisas, né? Então, 4 ele vem trazer isso, a estrutura, né? Deixa eu ver, compromisso, estabilidade. Como ele tem um brasão, né? Ele representa instituição, né? Instituição aí pode ser família, como pode ser a instituição império, né? Do imperador. Pode ser estrutura emprego. Emprego é horrível, né? Falar emprego é aquele que está pregado, né? Mas a estrutura, que aí já seria a sombra, né? Vamos ver ainda na luz, seria, sei lá, esse fluxo, né? Esse fluxo do trabalho, né? Da conquista, né? Por um conforto, talvez eu possa chamar, né? Esse sujeito que usa vestes pomposas, tem um colar ali grande no pescoço, e ele está fazendo com a perna também número 4, né? Ele mostra com a perna dele essa representação de estrutura que ele vem vibrar também, né? Penso eu. Gente, como é que chega aí? O que vocês encontraram nessa carta aí que eu não consegui ver? Eu acho que você falou bastante, né? Foi bem resumido mesmo. Ele parece realmente já tá chegando, né, de algo que ele trabalhou, que ele conquistou, e aí ele meio que tá meio que apoiado com esse pé em 4, né? É engraçado que ele não se apoia nos dois pés, né? Ele se apoia praticamente no quando ele faz esse movimento do 4 com o pé, meio que o corpo inteiro apoia nesse brasão ou nesse símbolo. Parece que ele está bem confiante mesmo. E apesar de ter tido, né, de chegado, né, de algo e ter tido êxito, né, ele parece que chega bem descansado, assim, dá para ver pela cara dele que ele está bem tranquilo, assim. Eu não consigo ver muito além do que você falou, não, Gili. É isso, para mim, exatamente o que você disse. Aquele que conquistou, né? E como ele tem essa representação do pai na terra, né? Esse sujeito que tem os filhos, né? Que estão, né? Então, se a gente vai falar de conquista, às vezes parece só esse lugar de capital, mas é aquele que conquistou, por exemplo, uma família, né? Já que a gente está num tarô genealógico, né? Mas não é a questão de ele é o homem e conquistou a família, é essa força masculina, né? Da estrutura que conquista, né, a família, independente da configuração que a gente vai chamar aí, esse caráter família, né? Eu penso que ele vibra isso quando a gente fala de conquista também, né? É aquele que constrói a casa, né? A morada, né? Ele tem uma coroa, ele está coroado.
Tem a questão dos títulos, claro, né? Ele é o imperador, né? Pode ser os cargos padrão lá do nosso saudoso Oswaldo Oliveira também, né? Sim, ele pode ser o chefe, né? Que só delega e que fica bem tranquilo, né? Recebendo toda, como se diz, Só os todos louros, os né? créditos. Isso, só os louros, colhendo os louros, bem tranquilo. Ele lembra mais isso. Aquele colar dele parece de louro mesmo, né? Ah, é verdade, eu não tinha reparado. Uhum. E ele tem alguma coisa ali acima do brasão, que são aquelas linhas que meio que saem de trás da capa dele, que eu não entendi o que representam. Para mim, aquilo dali é simplesmente aonde ele está apoiado. Assim, é Uhum. o entendimento que me vem, assim. Até com a cartinha aqui na mão, eu não consigo pensar mais do que isso, assim. Uhum. Pelo menos é o que me chega, assim, né? Sim, Porque ele não está bem sentado, né? Ele está meio escorado, que nem disse a Lica, que ele está apoiado num pé só, né? É aquela pose assim de quem está encostado no muro, né? Ah, vamos fazendo aí, né? Né? E aí também isso de estar apoiado num pé só me lembra também a ideia de estrutura mesmo, né? Olha aqui, né? A estabilidade aqui, ó, num pé só, né? Só, o Saci Pererê. Ele lembra bem a figura do chefe mesmo, né? Quem fica de boa, assim, mostrando esse falso apoio, né? Porque se fosse ele realmente fazendo todo o esforço, ele estaria com os dois pés no chão, né? Mas Ah, como não é, interessante. Como ele só não faz é? apoio. Como ele é o chefe, Como ele é o chefe, né? Ô, vocês, por favor, aí. E é interessante que lá no tarô dos orixás, o número 4 é Xangô, dentro de que conta as mitologias, né, dos orixás principais, o único que foi de fato imperador histórico, né, assim no sentido histórico, documental, é Xangô, né? Então ele está aí no lugar de imperador. E Xangô, se a gente for falar da vibração de Xangô, aí é pesado, né, gente? Porque ele tem um machado na mão, né? É guerra, é cidade, né? Não me parece tão parecido com esse 4 e esse imperador ocidental, né? Ele me parece alguém que vai para a luta, né, Xangô, assim. Até no eu, tarô dos orixás aparece ele sentado. Eu não consigo ver Xangô sentado, assim, né? eu percebi a mesma coisa, né? Falei, se ele tá com o machado na mão, então ele tá com cara de quem realmente tá fazendo alguma coisa, né? Que não Né? só é da estratégia, né? Sim, sim, super. Deixa eu ver o que eu posso tirar mais dele aqui. Eu acho que é isso, né? Ele tem também outra coisa que a gente pode falar, que tem esse brasão, sim, mas esse brasão, o que ele poderia representar mais, já que a gente está falando de um tarô genealógico, né? Por exemplo, o da Imperatriz, ela segura um brasão e ele está no colo, né? E se a gente vê esse brasão, ele tem um bichinho ali, né? Que poderia me representar ali tanto o filhote quanto a intuição, né? Se ele é pai, né? O filho ali poderia ser um filhote, né? E nesse sentido de filhote, assim, o filhote para dar, porque não dá para ser pai se não tiver um filho, né? E tem que ter a ideia de filho para ser pai, não tem como ser pai, né? Pai sem filho não dá, né? Não existe essa figura. Até no sentido religioso, né? E, e ele está presente, esse filho, nessa carta, porém ele está meio de ladinho, assim, né? Ele está conectado, por exemplo, a outra perna que não está apoiada no chão está conectada a esse filho. Mas mesmo assim ele está no chão, né? Enquanto o imperador olha para o outro lado, ela está lá no chão.
E outro caráter que me vem também sobre esse brasão é a questão da intuição. Uma vez eu vi o Jodorowsky falar sobre isso, como representação da intuição, né? Então, se no feminino, no número 2, a mãe na Terra, que é a imperatriz, ela carrega no colo essa intuição, o imperador ele deixa ali meio de ladinho. Ela está presente a intuição, porém ela fica ali embaixo, né? O pé está conectado a ela, mas está ali embaixo, né? Também me vem mais isso, né? E esse desenho, nesse brasão, é engraçado que o meio dele realmente parece uma vagina, né? Ah, E aí interessante. esse animal, para mim, ele parece uma ave, que ela tá bem com a perna aberta, assim, né? Fazendo como se você assim, fizesse assim com o braço, né? Como se estivesse mostrando a força Ah, que com o braço. interessante. Muito interessante, é verdade, o bracinho dele, né? E se você apresenta aquela vagina ali no meio, intuição é representação do feminino também, né? Então tem essa força do feminino nesse personagem, né? Sim. E ter coroado também, né? Parece que tem uma coroa. Tem uma coroa, é uma intuição coroada. E tá ali no cantinho, ela está na carta, né? Mas tá ali no cantinho, e ele tá olhando pro outro lado. Nossa, quanta coisa que dá Dentro para da tirar de um questão... desenho, né? Desculpa, como é que é, Cris? Quanta coisa que dá para tirar de um desenho que parece tão simples à primeira vista. Sim. E outra coisa interessante que eu me dei conta agora é que esse pé que está apoiado na terra também, né? Então, essa coisa de estrutura também tem esse caráter de elemento terra, né? Também. Né? Uhum. Ah, Talvez ele... pode falar. Não, pode dizer. Eu queria dizer que, apesar de ele estar nessa pose plácida e tranquilo, o chapéu dele parece um elmo de batalha, né? Não parece uma coroa simples, assim. Parece uma coisa mais aquelas que o pessoal usa quando vai para a guerra mesmo. Olha só, nem tinha enxergado isso. É mesmo. Não é uma coroa direitinha, né? Que nem é do passarinho ali. Isso. Parece mais essas coisas de guerra mesmo. Sim. Talvez essa pose dele é meio que disfarçando, né? Que realmente o que ele leva de poderoso é esse brasão mesmo, né? Como quem deixa ali, né? Dando uma disfarçada. Porque o que é o brasão, né? O que é que tem ali? É um escudo, né? O escudo de armas, né? É isso que é coisa, é questão, é representação de proteção também, né? Então, se ele está assim tranquilinho, bem isso que vocês falaram, né? Tá disfarçando, né? Qualquer coisa, aquela mão tá bem perto do escudo, né? A outra mão que tá vazia. E o cetro, o que é, se não um objeto de guerra também, né? Ele lembra aquela na Idade Média chamava de massa, não sei se vocês já viram que é uma massa. Ela é essa haste em cima ela tem uma tipo essa bola, mas ela é cheia de pontas assim, né? Que é realmente para atacar nos cornos de quem vem pela frente, né? E outra coisa, se a gente for falar do cetro, né, que é mais contemporâneo entre aspas, né, porque é uma carta aí medieval, né? Essa bola que está no cetro dele também representa o mundo, né? Que é o próprio império dele, né? O império dele, esse mundo, né? Aquele mundo é o império dele, né? Está em cima do cetro, que é o que é chamado aí nos estudos de brasão, por exemplo, como orbe, né? Que é uma bola, orbe é uma bola, né? Que é o planeta, né? O planeta é uma orbe, por exemplo, né? Então ele carrega essa orbe que representa o império dele, né? E que em cima carrega uma cruz. E é uma cruz de 4 lados iguais, né? Que vai representar também o 4, né? Que é essa estrutura, mas também representa a integração da dualidade, né? Então, as duas hastes estão iguais, o masculino, o feminino, o bom e o ruim, o material e o espiritual, né?
não tem uma haste maior do que a outra daquela cruz também. E outra coisa que lembra a estrutura que tá na figura dele é que ele tem barba branca, né? Então, uma pessoa assim, que já conquistou algumas coisas, então já tem uma certa idade, né? Aquela ideia nossa social, né? De agora eu posso usufruir, né? Eu também vejo isso, assim, que é uma figura mais velha, né? Agora, esse pé atrás dele, o cruzado, e uma figura de... uma figura não, uma postura, assim, de se apoiar, me parece um pouco hesitante também. Assim, parece que ele está hesitando em fazer alguma coisa que ele ainda não fez, não sei. Eu não sei para onde que ele olha aqui na figura. Eu estou olhando para a figura aqui no computador, mas eu não sei para onde que ele olha. Que parece estar olhando para o horizonte, né? Sim. Ou parece que ele está olhando para alguma cena, né? Alguma coisa que está acontecendo ali. E está ali com essa pose observando isso. Num jogo... Desculpa, diga, Caroline. Não, é que ele está num trono sentado, mas ele não está num lugar fechado, né? Porque eu acho que não parece um lugar fechado, é um lugar aberto mesmo. Por isso que ele tem um poder assim que não é constituído por ao mesmo tempo que por uma instituição, né, que é a família, mas o lugar fechado também é um tipo de instituição, e, na verdade, ele está tronado num lugar que é aberto, né, que é o mundo. Então, pode ser que seja... Tem um tipo de dualidade aí também. Ao mesmo tempo que ele carrega a família, ou pode ser do inconsciente, né? Ele carrega a família para conquistar o mundo, né? Uma coisa um pouco assim, entendeu? Sim. E tem a questão do elemento terra, né? O fato de ele estar fora, né? A coisa da estrutura, né? Essa questão. E ele pode carregar a família, mas ele pode carregar o próprio império também, né? Uhum, sim. E você perguntou assim, para onde que ele está olhando, né? Então, num jogo de carta, a gente descobre assim, você faz o jogo e aí você vai ver para que carta ele está olhando ou não, né? Se de repente ele tiver numa primeira carta, ele vai estar olhando para fora e ignorando as outras, né? Uma coisa assim. Ou se ele tiver no meio, a gente vai saber para onde ele vai estar olhando, que vai ser a outra carta, né? Então tem essa brincadeira também, assim, para onde ele está olhando. Só que como ela está sozinha agora, ele está olhando, né? Para onde ele está olhando? Não sei, né? Não sei. E se a gente for voltar nessa questão da família, na questão do paralquímico, que chama o Jodorowsky, né? O paralquímico do imperador é a imperatriz, né? Que é também essa mãe na Terra, né? Essa mãe que representa esse elemento terra, né? E aí, se a gente falar de casamentos, a gente sabe muito bem que muitas vezes, os casamentos não são alquímicos, né? Os casamentos, eles acontecem de formas muito diversas, né? Então, às vezes, o imperador não casa com a imperatriz, que é o paralquímico dela. Ele casa com a papisa, né? Que é o paralquímico do Papa, ou ele casa com a Lua, que é o paraquímico do Sol. E como se relacionar com uma pessoa escolhida por mim que não é o meu paralquímico, né? É o grande desafio. Ou, mais ainda, antes de me relacionar, como saber qual é o meu paralquímico, né? Me vem também essas perguntas, assim, né? Porque a gente vive sabotando o tempo todo, né? É a coisa mais comum que tem.
Importante saber, né? Ter essa ferramenta aí, né? E como é que a gente faz, Gili? Qual é Então, dessa autoobservação, né? Para saber o que vai casar com tudo isso. primeira coisa é que não tem receita, né? Que é para ferrar com tudo. Não tem receita de segurança, né? Cada um vai ter a sua descoberta. Mas uma primeiro artifício que a gente pode trabalhar é o seguinte: que arquetipo eu estou vibrando agora, né? Porque a gente é multi, a gente é pluri, né? Que arquetipo eu estou vibrando nesse momento de procurar alguém, né? E observar no outro aonde está esse lugar de paralquímico, né? Esse lugar de completude. Eu acho que é um artifício possível, né? Mas ele só vale para agora. Tarô, Diga. Sim. Mas o paralquímico é algo que se completa ou como é que funciona isso? É o que se completa, isso. A alquimia, né? É o que se completa. É o que parece ou o que encontra o lado que falta? Como é que é isso? Isso é o que não é o que completa, né? Dentro dessa questão arquetípica é o que completa, né? Então, por exemplo, a questão do imperador. O imperador, que é, falando de genealogia, esse pai na Terra, né? Ele se completa com a mãe na Terra, que é a imperatriz. Esse pai ideal, que é o Sol, ele se completa com a mãe ideal, né? Os dois estão lá no céu, né? Plenos. Do Papa, que se completa, é a papisa. Porém, às vezes a gente é um Papa e a gente não precisa do paralquímico. Também tem isso, né? Não adianta a gente se pirar e ir atrás da papisa quando não é a papisa que eu preciso, né? De repente eu sou o Papa, esse pai espiritual, e eu preciso de uma mãe na Terra, né? De uma imperatriz. Vai ser uma confusão, né? Mas às vezes é disso que eu estou precisando, né? É desse pé no chão, muito mais do que essa esposa desse par espiritual, né? Então é complexo, né? A gente já sabe, né? A gente sabe pela vida da gente, né? Gili, vocês estão me ouvindo bem? Sim, baixinho, mas sim. Tá, eu vou procurar falar um pouquinho mais alto. Eu esqueci o fone, na verdade, no carro. Eu parei aqui num lugar no meio da estrada que dá para acompanhar vocês mais um pouquinho. Eu sim estou pegando aos poucos, né? Porque por estar viajando a conexão fica instável. É que nem perguntei se tem Wi-Fi, mas eu estou aqui nos meus dados mesmo. E você estava falando, eu peguei um pouco dessa história que você estava falando com a Lita, sobre o paralquímico. Sim. Mas esse paralquímico seria em relação às características, por exemplo, você falou do Papa e da Papisa. Seriam características complementares? Eu não entendi muito bem, você poderia estar falando um pouco mais sobre? São características complementares. Então, por exemplo, se a gente falar do Papa, é o pai espiritual. Então, qual é a presença assim, arquetípica, né, que estaria do lado dele? Seria a papisa, que é essa... Ou não esse pai, né, porque não quer dizer que quer ter filho, mas esse par espiritual, né, é a papisa. O par espiritual do Papa é a papisa. Espera aí, deixa eu abaixar aqui. O par, o imperador... Oi? Mas essas características se complementam de que forma? Assim, eles são muito parecidos ou complementares no sentido do que... São complementares, falta... no sentido primeiro... Primeiro sentido, independente de questão de gênero, tá? Eu vou falar, é questão de vibração, vou falar masculino e feminino, né? Por exemplo, os pares espiritual, né? O Papa e a Papisa. Primeiro, a completude espiritual do masculino e feminino, né? Então, por exemplo, se eu falar do Papa e da Papisa, a Papisa é essa que tem um ventre, né? E ela é aquela que está reclusa. Às vezes a gente tem essas características, a gente tem as duas características às vezes, né? Às vezes essa completude é comigo mesmo, né? Às vezes eu não preciso dessa completude no outro também. Às vezes
pode ser em mim mesmo, né? Então, a papisa é aquela que guarda essas informações, é aquela que estuda, né? É aquela que tem um ventre, é a que cria. E o Papa, por exemplo, que é o paralquímico da papisa, é esse par espiritual que põe para fora, que é masculino. Então, ele tem um conhecimento absorvido da imperatriz e ele pega esse conhecimento e ele põe para fora, né? Ele é masculino, assim, no sentido fálico, né? Ele não tem um ventre, né? Ele tem um falo. Então, ele vai para fora, ele joga esse conhecimento para fora. E assim ele representa a espiritualidade, de modo masculino, né? A imperatriz é aquela que reina, né, através da intuição. Ela é terra também, ela governa, ela tem um império como imperador, só que ela também ela tem esse lugar de maternidade, né, desses súditos, desses filhos, eu não sei, material, né, um material intuitivo, eu acho que vamos chamar assim a imperatriz como paralquímico. E o imperador, ele vai ter um material extra para fora, né? Que é, por exemplo, como a Caroline falou, ele tem um trono, mas o trono dele não está no lugar interno, né? Ele está fora. Ele é esse imperador, ele essa representação do império fora, no lugar externo, né? Que é essa representação do masculino. Então, é elemento terra para fora, imperatriz, elemento terra para dentro. Assim, em síntese, né? Tá bom, obrigada, Dini. Obrigada. Assim eu entendo. Valeu, Vânia. Tamo junto. É nós. É nós. E no Tá. tarô genealógico, ele entende o feminino e masculino como, mais ou menos? Então, vamos ver aí, ó. Eu vou falar o que eu penso e depois qualquer coisa a gente vai trazendo camadas aí para isso aí, né? Então, masculino, feminino como forças aí, né? Então, vamos ver aí. O feminino, que é esse intuitivo para dentro, né? Essa característica do ventre, né? Vamos falar de representação física, né? De criação, de intuição, de meditação, que é para dentro, né? Essas características intra, que nós temos, independente do gênero, né? Intra. Então, tá. Criação, intuição, meditação para dentro. E o masculino seria para fora, externo, a fala, isso que a gente fala da conversa, do diálogo, coloca para fora, né? Para o mundo. Por exemplo, se a gente for falar do pai, assim, o imperador como pai, é aquele pai assim que te dá as ferramentas e depois faz assim, vai, né? É aquele que dá esse caminho para o mundo. É o masculino. Deixa eu ver. É isso, né? O masculino é esse para fora, é a fala, é o diálogo, é a conversação, é isso que para o mundo, né? E para fora do mundo, vamos dizer assim, né? E para a mãe a mãe e não, a gente está falando feminino e masculino. Feminino é esse intra para dentro, né? Meditação, se o masculino ele põe para fora com a fala, o feminino é esse que guarda, não que guarda, né? Que guarda é perigoso, mas é esse que medita, né? Eu vou dizer assim, eu acho. Como é que chega aí, Caroline? Que aguarda, né? Talvez que aguarda, né? Aguarda, pode ser. E aí aguardando precisa dessa presença arquetípica do masculino, que pode estar no outro, mas pode estar nela mesma, ou buscar nela mesma, porque só aguardar, né? Poxa, é estéril, né? E o feminino não é estéril, o feminino é criação. Então ele precisa desse masculino para que esse aguarda eu acho que se concretize, né, nessa representação de masculino, de ação, né, de vamos
vamos levantar, vamos botar esse trono fora, vamos botar ele lá no mundo, né? Vamos botar ele para fora da instituição. Bom, a instituição é o próprio mundo, né? Me vem assim, a partir da tua fala. É bem parecido com Jung mesmo, né? Assim, Jung é maravilhoso, né? os arquétipos, de maneira arquetípica que se vê também, né? Nesse sentido. Sim. O Jung é fantástico, mas assim, Carolina, que nem você falou, como é que seria no tarô genealógico? Tarô genealógico é uma criação nossa, né, aqui. Tá, Então, entendi. então, assim, estamos construindo. Eu li bastante Jodorowsky, que é um metagenealogia, psicomagia, caminho do tarô, né? E o Jodorowsky ele vai usar muita gente. E o Jung, indiretamente, está muito presente ali na leitura dele, infinitamente muito mais Jung, eu vejo no Jodorowsky, do que um Freud, né? Eu vejo um Freud muito forte naquele pessoal da psicogenealogia. Não sei se tu já viu essa galera. O pessoal da psicogenealogia é bastante Freud, assim, né? Entendi. Uhum. O teu tarô, então, não é o tarô de Marsella, não. É o tarô de Marsella. É o tarô de Marsella. Que é o que o Jodorowsky também usa, que é o de Marsella. Uhum. Muito bom, tá. Eu optei usar o tarô de Marsella por ele ser o mais antigo que a gente conhece, né? Sim. E aí o Jodorowsky diz uma coisa sobre as cartas do tarô, que ele é um livro em imagem. Então, dependendo de quem está junto, vai fazer uma leitura completamente diferente dessas imagens, né? Então, nesse sentido, eu optei trazer para o tarô genealógico e eu opto para mim, eu uso o tarô de Marsella, né? Por causa dessa antiguidade. Né? E como a gente tem uma contenção de tempo hoje, Lica, você pode trazer a temperança, olhar para a temperança como sombra desse imperador? Bruno, seja bem-vindo. Eu acho que ele está entrando ainda. Bem-vindo, Bruno. Vou tocar para nós. Vamos ver. Ali. Eu acho que a Lica caiu. A Lica caiu, gente. Tá bom. Tá, então vou usar o imperador como sombra dele mesmo, então, porque eu não consigo mandar a imagem, né? Manda seria para um mim. artifício a gente. Tá aí, Maia, tão quietinha, nem vi tu entrar. Eu tô aqui. Eu mando sim. Eu tu fiquei mandou tão um recado para mim, né? Depois eu leio. Fiquei tão interessada nessa história da temperança ser sombra do O imperador, como da chama? mesma forma que o imperador é sombra da temperança. Todavia, isso é um artifício também. Eu poderia pegar o imperador e a partir dele, deixa eu fechar minha imagem aqui. A partir do próprio imperador, eu poderia determinar as luzes e sombras, né? Mas, como a gente sabe, a gente adora espelhar o outro, né? Fica mais fácil trazer um outro para falar como sombra dele, né? É o que a gente costuma fazer o tempo todo na vida, né? A gente tá cheio de pendenga e aí fica olhando para o outro. E aí a gente fica bem atento ouvindo o que o outro fala do outro, porque ele está falando muito dele, né? Da mesma forma que qualquer um de nós aqui estamos nos expondo e pode parecer que a gente está falando dos outros e a gente está falando da gente, né? Sim. Maia, já mandei a temperança. Então, a temperança, claro, é uma carta maravilhosa, mas a gente olhando como sombra, eu já digo a primeira coisa, assim, o imperador é esse sujeito que está com os pés cravados no chão, esse elemento terra. Então, assim, 14, né? O número 14, a hora que tu quiser colocar, tá legal, Maia.
E aí ele está com esses pés bem travados no chão, né? E aí ele 14, vibra esse número 4, porém 1 mais 4 já vai para 5, que é espiritual, né? Então, é 4, mas já indo para 5, né? E ao tempo que o imperador está com os pés cravados, a temperança ela está querendo fugir da responsabilidade. Ela já está com essas asas, né? E tipo, chega assim, ó, chega a responsa, que é o número 4, né? O número 4 é agora. Vamos pôr o pé no chão. Tem que resolver. Pronto, né? É agora. É esse pai que pega e dá um empurrão pro filho e diz, ó, cara, vai, se vira, não tem? Vai cuidar das tuas coisas, vai ter responsabilidade, tu quer ter um comércio, vai abrir no horário certo, vai fechar no horário certo, vai ter tuas coisas. Mas põe o pé... E a temperança, ela tem essas asinhas, né? Ela tá com o pé no chão, mas doida para pegar voo. E enquanto o imperador diz resolve, a temperança tá ali. Ai, pois é, aguinha fria. Ai, aguinha quente eu vou queimar a pele, aguinha fria eu vou ficar arrepiada. Vamos temperar. E enquanto isso vai arrumando justificativas. Vai temperando ali, né? Vai, né? Ai, pois é, será que eu vou? Será que eu não vou? Quando, número 4, é hora de ação, é hora de pôr o trono no mundo, né? De pôr para fora, né? E aí a temperança está ali. Ai, vamos olhar mais para a intuição, ali aquela bolinha que está na testa dela. Ai, vamos prestar mais atenção na intuição. Não, agora não é intuição. Número 4 agora é ação, né? Então, nesse sentido, intuição vira sombra na carta do imperador, no arquétipo do imperador, né? Então, o imperador tem a intuição lá no cantinho, ele tem a intuição, mas ela está lá no cantinho. Agora é agir. Vamos na ação e essa intuição vai junto, né? Então, nesse sentido, a temperança vem como sombra do imperador. Da mesma forma que o imperador vem como sombra da temperança também, né? Como é que chega aí, gente? 5 minutinhos. 5 minutinhos para a gente falar de temperança. Como é que chega aí como sombra do imperador? Porque é claro que a temperança também é uma carta super interessante, né? Tudo jóia, Bruno? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Assim, a figura, o desenho e as cores mesmo do vestido dela, parece que ela está dividida, né? Ah, Assim, interessante. essa divisão, assim, é tudo... Parece, assim, uma vibe gêmeos, sabe? Interessante. Simétrica, é bem dualista também, assim. Também não, porque o imperador é menos. É Mas menos. essa carta é mais, assim, para mim. E na sombra isso, porque, por exemplo, na luz é fantástico, né? Porque seria a integração, né? Mas como a gente está olhando como sombra, é um problema, né? Porque não vai para lá, não vai para cá. Vamos temperar isso aqui, vamos esperar. Não vai para frente nem para trás. Eu tô com o pezinho no chão aqui, mas né, eu já tô com a cabeça no céu assim. E 4 não é hora de cabecinha no céu, é hora de concreto, né? De estrutura. É hora de botar um teto em cima da cabeça. É de botar comida no prato. Me vem essa metáfora, né? Quando você sorteia, você está fazendo como? Assim, você intui o momento ou as pessoas? Quando você sorteia a carta para falar? Desculpa, é que me veio curiosidade, não tem nada a ver com o assunto. Como assim? A carta? Que é a carta do dia? No Porque é uma... final, a maioria das vezes, quando chegava no final do
do tarô genealógico, alguém dizia um número e a gente tirava uma carta. Foi assim. Só que quando chegou o imperador, só tinha ele, não tem? Então não tem sorteio nenhum, é o imperador. Não tinha mais carta para sortear. Foi isso que aconteceu de último, assim, né? Entendi. Foi isso que aconteceu. Sim, vem divisão. Aí, por exemplo, para mim, assim, esses seios de fora da temperança, vem a questão de entrega, né? De peitos abertos. Só que no lugar de sombra, não é hora de peito aberto, não era, agora vamos abrir, né? Não, não, agora é hora de fazer, né? Agora é hora de terra, né? Desse elemento terra, de esse cetro, né? Que representa um falo também masculino, que é para fora, né? É momento de luta, né? Como te trouxe a Cristiane, essa coroa lembra um elmo, né? Então, é hora de ir para a guerra, né? Mas como se vai para a guerra? Olha esse imperador, né? Ele parece meio tranquilo ali, de perninha cruzada, né? Vamos para a guerra agora, né? Então vamos lá, né? Acontecer sem apavoros, todavia sem adiar, né? Boa noite, gente. Estou ouvindo, mas não está ouvindo meu áudio, assim disse o Bruno. Pois é, Bruno, a gente não te ouviu. Não sei o que você fez aí na configuração do Zoom e a gente não te ouviu. E muito bem, como a gente está falando de estrutura hoje, deu 45 minutos do tarô. Aí eu vou pedir para a Maia tirar a temperança e nós vamos falar do nosso tema hoje, que é o armorial brasileiro. Então, hoje, como a gente está falando dessa contenção, né, de que é a estrutura, né, a ação, aí a gente, na própria situação, a gente traz essa vibração, né? A Vânia está aqui, né? Ai, que bom, Vânia. Esse foi um tema que eu trouxe a partir de uma fala tua lá no Genealogia Junto e Entre. E quando você pesquisou sobre a sua família, você disse que buscou o sobrenome, brasão, essas coisas, né? E aí, armorial, acho que a Vânia tá, né? Armorial é assim, armorial é o livro, tá? Não, é isso mesmo, é o. E assim, gente, eu falei que encerra aqui, né, essa primeira parte, mas lembrando que por que foi trazido esse tema armorial, né? Porque ele vibra imperador, né? Que é esse sujeito, né, que tem uma coroa, que tem um brasão. E a partir da minha fala vocês vão ver que vibra super. Armorial é aquele livro antigo, medieval, onde um livro de cartório que se colocava as armas, que são o quê? Os brasões, né? Um escudo, é uma arma, né? Então era o livro de armas, onde se botava o registro, quem podia ter, quem tinha a permissão para usar um brasão, para usar uma marca. Que nem hoje a gente tem o registro de marcas, né? Não dá para mim pegar e dizer para a minha empresa lá com o desenho da Coca-Cola, não posso, né? Então, na medievalidade, né, até pouco tempo atrás, até uns 150 anos, na Inglaterra ainda tu tem que ter autorização hoje em dia para ter um brasão, né? Não é a nossa realidade no Brasil. E aí diz o Ariano Suassuna que esse livro dos brasões, esse livro de guardar essa heráldica, essa coisa pomposa, né? No Brasil, no mundo, vem da nobreza, né? Tu tem que ter autorização do rei, do governante para usar um brasão. Todavia, no Brasil, diz Ariano Suassuna, essa arte vem do povo. E aí o primeiro exemplo que ele traz é os ferros de marcar gado, onde o sujeito, tendo um boizinho, ele cria uma marca, né, uma marca brasão, diria eu, para ele mesmo. E marca naquilo que é de propriedade dele, né? Na sarrez dele, na casa dele, sei lá, onde ele quiser, né? Na porteira da casa dele. Então tem esse caráter de propriedade, como tem a ideia do brasão medieval, né? E aí o Ariano Suassuna vai falar também dos estandartes de escola de samba, que as pessoas, nossa, quem é de escola de samba é o, né, é o
é a escola de samba do coração, os times de futebol que tem aquele brasão e o pessoal põe no alto da sala, meu time do coração e a camisa, né? A questão dos estandartes dos folguedos do povo, dos ternos de reis, das cavalhadas. Então ele vai dizer o seguinte: o armorial brasileiro, ele vem do povo. Ele não precisa da autorização de nenhum monarca, de nenhuma autoridade, de nenhum governador dizendo você pode ou você não pode se utilizar desse objeto de autorrepresentação, né? Ele decide para si como quer ser representado, né? E para mim isso é muito forte, assim, né? E sim, o movimento armorial é um movimento artístico de apropriação dessa brasilidade. Eu até mostrei para a Cristiane essa semana sobre o armorial. Maia, eu mandei uma imagem de um poema do Ariano Suassuna que tem uma iluminogravura do Ariano Suassuna também, representando o armorial. Se tu puderes botar para a gente. E aí, ele é um movimento artístico, então ele vai estar na música, ele vai estar na escultura, ele vai estar nas artes plásticas, vai lembrar muito como é que é, as gravuras, né? Aquelas estilogravuras que tem bastante no Nordeste brasileiro, principalmente, né? E ele vai dizer o seguinte, que lembra essa pureza das cores, dos esmaltes, né? Dos brasões medievais, né? A gravura ela tem meio aquelas cores secas, né? Que lembra essa beleza heráldica, né? Heráldica é aquele estudo que se refere ao brasão, né? Então, o Ariano, olha que gravura linda, gente. E aquela marca que está no cavalo ali é a marca do Ariano Suassuna, a marca do gado do Ariano Suassuna e a marca dele. Você vai encontrar em várias obras dele aquela marca, né? Não precisa ter um boi para ter uma marca sua, né? Como é que eu quero me marcar? Como eu quero a minha marca no mundo, né? A minha marca no mundo não precisa ser uma marca dessa convencional. Pode ser eu mesmo a minha própria marca, né? Tem gente que se marca na pele, né? Com as tatuagens, né? Como é que tem a fisiognomonia, a fisiognomonia fala sobre isso, né? Ela diz que é como a tatuagem é como se fosse uma autopunição, né? Tipo assim, eu não fiz algo, eu não estou dizendo que é uma verdade, tá, gente? Eu só estou dizendo que a fisiognomonia fala. Que, assim, na inconquista ou na necessidade de conquistar algo, aí eu marco na minha pele dizendo o que é necessário agora, né? E ali eu marco. E diz a fisiognomonia, não sei se é verdade isso que eu vou falar agora, mas diz o pessoal da fisiognomonia que quando eu realmente trouxe para o material, já que a gente está falando de imperador também, aquilo que a tatuagem traz, ela começa a desbotar. Eu não sei se é verdade isso, é porque eu já trouxe para a ação, né? Não está só escrito na carne, né? Mas, enfim, é só uma citação assim do pessoal de fisiografia. O pessoal de constelação fala sobre compromisso, né? Os compromissos que a gente coloca para a gente, mas, enfim, não é isso. A questão é a questão da marca, né? Para mim, eu acho que o Ariano Suassuna ia me dar um pito se ele ouvisse eu falar isso agora, mas para mim fala do armorial também, que é a questão dos grafites das grandes cidades, né? As pessoas querem se representar naquela aridez da cidade, aquele cinza, né? Então ela vai lá e cria a sua marca, né? Ela quer também se representar naquela cidade. Ela quer se colocar vista, né? E aí vai lá e coloca aquela marca na cidade, né? Gente, como é que chega esse falatório? Qual é o entendimento que traz sobre família? Né? Qual é a marca minha? Qual é a marca da minha família? Que eu quero criar muito mais do que aquele brasão. A gente pode usar aquele brasão lá, europeu, mas a gente está lá a gente está naquele país de sol, né? Por mais, agora está começando a esfriar aqui onde eu estou, mas mesmo assim eu estou nesse país de sol, né?
mesmo sendo mais friozinho que outras regiões, né? A gente está nesse país de sol, né? Como é que a gente vai ressignificar esse armorial, né? Essa vivência, né? Essa autorrepresentação. Será que a gente precisa ficar esperando que alguém diga que somos legítimos quando já nascemos legítimos, né? Lá do ventre da mãe a gente já nasceu legítimo. Como é que a gente vai ficar esperando que alguém diga: ah, você é merecedor de algo, vou botar uma medalha no teu pescoço? Será que não é hora de a gente colocar uma medalha no próprio pescoço, né? E vem isso, né? E aí? Eu falei uma montoeira de coisa. Falei uns 15 minutos seguido. Eu vou mandar outra imagem, eu vou mandar outras imagens, mas se você puder ir passando, assim, se alguém quiser comentar, por exemplo, essa imagem, o Ariano colocou esse cavaleiro, que é do livro maravilhoso dele, que é A Pedra do Reino, que eu recomendo. É grande, eu sei, pesado, mas é maravilhoso. E aí tem ali tem esses seres, né, do sertão, esses desenhos ali que não dá para entender muito bem. Ele tirou daquelas inscrições rupestres, sabe? Ele tira das inscrições rupestres e se utiliza na gravura dele. E aí, gente, como é que chega aí? Que linda essa imagem. Eu, assim, não dá para ler, eu estou aqui no celular e, como eu te falei, estou em trânsito, mas achei linda essa imagem que você está compartilhando. Que legal, é do Ariano Suassuna. Eu vou mandar outras aqui. Eu vou mandar, assim, não só do Ariano Suassuna, eu vou mandar outras, mas a próxima também é do Ariano Suassuna. Se a Maia puder compartilhar. Mas veja assim, ele chama de luminogravura, né, o Ariano Suassuna, esses desenhos. A gravura é aquela medieval, né, que a gente via nos livros lá dos escribas. E essa é a iluminogravura, para iluminar a literatura dele, né? Eu mandei uma agora, tá chegando aí. Eu acho que chega devagarinho aí, conforme... A Lidiane não tá? Eu acho que ela Lidiane não tá? caiu. Ela disse que a internet dela tá ruim. Ela caiu, depois ela entrou na sala de espera, só que pelo celular eu tive um pouco de dificuldade de admitir e depois não havia entrar de novo. Ué, eu admiti ela. É que ela não está em casa, é isso. Pode ter caído de novo, né? Pode ser. Maia, tu podes botar a próxima imagem para a gente, por gentileza? E isso, essas figuras assim me traz muito esse caráter do que é, né? Essa representação de nós brasileiros, né? De nós buscando a nossa marca no mundo, né? Qual é a minha marca, né? Me vem o armorial, né? Trazer, tem uma musicalidade muito singular, né? Chegou para ti a imagem, Maia? Chegou para ti a imagem? Sim, está me ouvindo? Sim. Enquanto a Maia compartilha, eu vou falar um pouquinho, que a minha internet está oscilando também, né? E eu também estou com o GPS ligado aqui. Fala só um pouquinho, que ela já até compartilhou a mensagem. Eu achei uma coisa importante que você acabou de falar, em relação que as pessoas às vezes esperam um reconhecimento que marca, assim, a gente quer que a nossa família deixe, extrapolando esse conceito do brasão, que já vem de gerações. Você falou que, no caso, em vez de a pessoa apenas esperar, ou só esperar, dela mesma ter ela mesma reconhecer a si própria. Sim. E, assim,
existem vários contextos em que eu acho que se a pessoa ela está assim, num ambiente em que ela é bem recebida, ela é acolhida, a autoestima Quando ela é acolhida e travou, Vânia. Quando a pessoa é acho que é mais acolhida. fácil de ser desenvolvida. Sim. Eu também acho que é mais fácil de ser desenvolvido. Só que, por exemplo, as marcas, Olha, o Ariano Suassuna a gente traz de qual? ou foram, ele era órfão, ele não sabia, ele pensava que era órfão, depois de adulto ele veio conhecer a sua família. E assim, é bem mais difícil nessas situações assim, né? Sim, só que sim, Pode todavia, sim, é mais difícil. Todavia, de que lugar o Ariano Suassuna tirou esses referenciais? Ele tirou do sertão, né? Então, quando ele fala da marca, né, da marca de gado, ele está falando de um sertanejo, de um sujeito que passa fome, que sabe que no ano que vem vai ter uma seca novamente e de que a estrutura é muito complicada. E ele tira esse referencial de marca, de representação desse sujeito negado que a gente nem enxerga direito, né? Quem é esse sujeito sertanejo que passa fome, né? Às vezes a gente nem sabe de quem é a culpa, né? A gente fala de coronelismo, a gente fala de um monte de coisa, mas esse sujeito está se representando, né? Olha os cordéis, né? Os cordéis brasileiros chega da onde? Chega do povo, e de um povo muito humilde, né? Então, é desse lugar que o Ariano Suassuna está trazendo esse empoderamento, né? Sim, é mais difícil, mas é desse lugar que vem o que ele chama de Brasil profundo, Brasil real, né? O Brasil ideal, diz o Ariano Suassuna, são as instituições, a academia. O Brasil real e profundo vem do povo, né? O Brasil real, né? O Brasil da fome, né? Das pessoas que passam necessidade. E é desse lugar que o Ariano Suassuna vem trazer o referencial dele de empoderamento, né? Não é essa palavra que o Ariano Suassuna chama, mas é a palavra que eu estou usando agora. Maia, se quiseres ir passando as outras imagens, fica à vontade. Mas bem importante isso que você colocou aqui, que responde, né, essa questão que eu coloquei. E aquilo, se ele não tem fora, ele busca dentro, né, como você colocou. Ótimo. Muito bom. É difícil, claro que é difícil, mas se não tem fora, busca dentro. E se a gente começar a buscar dentro, já agora, saber que a gente nasce legítimo, né? Porque o que acontece? A gente nasce legítimo, isso eu não sei se é assim que ela fala, mas me lembra a Ana Tomás, né? A gente nasce legítimo e a gente vai sendo deslegitimado pela aprovação do outro. Então, o professor que diz: parabéns! Isso você não, isso não pode fazer. Isso pode fazer. Isso você ganhou 10, isso você ganhou 0. E a aprovação é fora, né? É o pai, é a mãe, né? Por mais maravilhosos que chegam, mas eles trazem também isso, né? Aí o filho tem, claro, e bom, né? Tem que ter contenção, né, gente? Eu não estou dizendo que não tem que soltar aí de qualquer jeito, né? Tem que ter a contenção. Mas de que lugar vem essa contenção? De que lugar vem esse, né? Até diz a Ana que Ana Tomás, que a coisa que ela mais diz para as filhas dela é não. Porém, o que ela diz um não e não coloca nada no lugar, né? Não. E aí ela diz, inclusive, que todas as outras coisas podem ser, inclusive, aquela que ela disse não, né? Então, essa abertura de possibilidade, né? Que o mundo nos traz. Então, vou esperar que o outro diga para mim que eu sou rei, que eu sou, né? Nasci assim, nasci imperador, né? Nasci imperatriz. Me lembra até a fórmula do batismo, né? Na Igreja Católica, não estou fazendo apologia à religião, mas essa representação arquetípica que tem o batismo, né?
E lá no batismo diz assim, que é você que entra nessa nação de sacerdote, profeta e rei. Sacerdotisa, profetiza e rei. E é isso que nós somos. Nós somos uma nação, nós somos sacerdotes, profetisas e reis. É isso que nós somos. E nós nascemos assim. A gente não precisa de ninguém para dizer isso para a gente. Assim nascemos e assim somos. Só que a gente vai sendo deslegitimado, né? Por outros que dizem, não, peraí, tem que esperar o professor, tem que isso. E quem é que está falando isso agora também? É um professor, né? Eu também sou professor. E a gente vai trazer as contenções, não é largar, né? Mas de que lugar vêm essas contenções, né? De que, né? E sem culpa também, né? É o necessário, né? Enfim, é o que me vem, assim, né? Não quero trazer verdades aqui, é só o que me vem agora, assim, né? Olha esse estandarte que lindo, é da Pedra do Reino também, o livro do Ariano Suassuna, e aí tem as marcas de gado de 2 personagens. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dos personagens. Faz tempo que eu li a Pedra do Reino, mas são as marcas de 2 personagens importantes da Pedra do Reino. E esse é o estandarte Ai, gente, ó, eu posso estar enganado, pelo amor de Deus, mas eu vou tentar falar. Esse é o estandarte do moço de chapéu branco, uma coisa assim. Ou o cavalheiro de chapéu branco, ou de veste branca, alguma coisa assim era o nome do personagem da Pedra do Reino, que tem esse estandarte. Diga, vamos, gente, fale mais coisas. Se a Maia quiser, pode botar a próxima imagem, que é do Francisco Brenan, maravilhoso. Vânia, eu trouxe o Armorial Brasileiro ouvindo você. Porque você tinha trazido que um momento primeiro que você tinha de pesquisa da sua família foi o significado do sobrenome, o brasão, né? Então, eu disse, nossa, eu vou falar do armorial. Imperador é isso. Imperador é brasão, é significado do nome, né? Então, aí me veio o armorial brasileiro. Oh, Maia, consegue ampliar um pouquinho essa imagem? Esse aí é o Francisco Brenan, e ele era, né, um escultor, ele morreu agora recente, faz muito pouco tempo. E ele transformou uma antiga olaria da família dele num espaço de arte em Recife, que eu tenho muita vontade de conhecer. Muita vontade de conhecer. Que pena que eu não vou conhecer mais ele em vida, né? Mas aí veja essas esculturas aí na frente do espaço dele. Tá ali com a marca dele, ó, tá vendo? Francisco Brenan. E esses daí ele chama esses personagens de os comediantes. Então, quem são os comediantes? Então, tem o religioso ali, um bispo, tá vendo? Que ele tem um chapéu, 2 militares e o que tem um chapéu quadrado como como é que é? Um burocrata, né? Né? Como se fosse uma cartola, né? Então, o burocrata, o religioso e o militar. São os comediantes, o nome dessas obras. É do Armorial Brasileiro também. É do movimento armorial, né? Muito lindo. E essas obras, elas estão do tamanho natural delas, porque está da altura dele aí, né? Até maior. Fantástico, né? Uhum. E o Francisco Brenan não era uma pessoa baixinha, tá? Só para te dizer. Ele era um homem bem alto. Que incrível! Como é o nome mesmo? Armorial Brasileiro? Armorial Brasileiro, não, peraí. Movimento Armorial. Movimento Armorial. Ah, e esse lugar está onde? Recife. Nossa, fiz aqui falando para você botar lá na planilha. Para você colocar como parte dos seus desejos. Boa ideia. Sim, claro. Nossa, super quero ir no Recife. É só uma questão de tempo. Que pena que o Bruno não pode falar. O Bruno conhece o Recife lá.
O Bruno conheceu algumas esculturas do Francisco Brenan no Marco Zero. Não são essas, mas são outras, né? Ai, Bruno, que pena que você não pode falar para nos relatar sobre essas esculturas do Francisco Brenan. Qualquer coisa, escreve um pouquinho pelo chat, Bruno. Ah, escreve alguma coisa, se tu conseguir também, não sei se está aí no celular. Mas Gili, qual Sim. a correlação disso com o tarô genealógico, com a família? É a questão de, primeiro essa grande sociedade Brasil, né? essa família Brasil, e tem a questão que a gente estava falando, o que é armorial, né? Armorial é esse livro dos brasões, né? Então, tem família, antigamente só tinha o brasão quem o rei permitia, a autoridade, né? E aí o Ariano Suassuna usa essa palavra armorial para trazer essa arte brasileira, né? Essa arte erudita a partir do povo. Então, eu posso criar, aqui no Brasil, eu posso criar o meu brasão, do jeito que eu quiser. E a partir da ideia do armorial, né? A partir do movimento armorial. Lembra que é uma questão artística, né? Não é uma questão aí da... Bom, eu ia dizer da nobreza. Então, é eu me intitular nobre. É eu dizer, eu sou, né? Não é o outro dizer você é ou você não é. É eu dizer eu sou. É nesse lugar que tem a ver com o tarô genealógico. E imperador, né? Super imperador isso aí. Ó, eu vou mandar outra imagem, mas se tu puder compartilhar para a gente do Samico. O Samico também é do movimento armorial e ele faz xilogravura. E aí tem essa coisa, os brasões ele tem essa cor límpida, ó. Uma tristeza os roubos que estão tendo das esculturas do Marco Zero. Pois é, o Bruno trouxe isso, desses roubos que aconteceram lá no Marco Zero, em Recife, das obras do Francisco Brenan. E isso é uma constante, e agora na quarentena intensificou, gente, bem triste. E provavelmente é para derreter, porque é bronze, né? Para, sei lá, derreter para virar aquilo, né? Uma obra de arte, né? É bem triste essa questão também. Né? São uns ovos, né? Uns ovos de bronze que tem lá do Francisco Brenan, no Marco Zero. Maia, se quiseres botar a próxima imagem, se quiseres. Ai, teve mais alguém que falou alguma coisa, eu perdi ali a fala. Não. Deixa eu ver aqui, bate-papo. A serpente de bronze, diz o Bruno. É o Bruno que fala, né? A serpente de bronze enorme. Sim, lá no Marco Zero, em Recife. Fantástico, Francisco Brenan. Muito legal. E aí tem toda essa questão da xilogravura, o ferro de marcagado, que ele tem essa representação de propriedade, né? O ferro de marcar gado, né? Só que eu não tenho gado, por exemplo, mas eu tenho a minha marca, né? Então eu marco o quê? Eu marco meus livros, sei lá, meus cadernos. Ainda não marquei nenhuma estante aqui em casa. Eu acho que era legal, né? Pegar uma faquinha assim e botar a minha marca. Não tinha pensado ainda, me ver agora. Ó, tem essa gravura linda aí que é do Samico também, que é um artista do armorial, Gilvan Samico. É umas obras muito lindas do Samico, né? E ela tem, olha, veja como né? E veja esses personagens assim cru, que é essa questão da xilogravura, né? Que lembra esses personagens também do brasão, né? Dessa marca, né? Essa marca de propriedade, né? Então é isso assim que vem. Quem é que quer trazer mais coisas? Como é que chega aí, gente? Como é que chega esse movimento armorial, esse armorial brasileiro, esse tarô genealógico, esse imperador,
esse término, essas 25 interações, isso, e isso aí. E teve de vez em quando o pessoal pergunta, não tem importância eu começar a fazer o tarô a partir da metade, no final? Não, é o tempo necessário. O que chegou aí de uma interação ou de 26 interações, sendo que só teve 25, né? Como é que chega aí, gente? Do muito, do pouco, do muito que foi uma vez só, do pouco que foram 25. E aí? E aí que é o brinde final, hoje é o término. É hoje. É hoje. É hoje. Para mim, eu só assisti 2, né? Quer dizer, participei de 2. E tá muito casado, assim, com as coisas que eu tô vivendo internamente, assim. Por isso que eu te perguntei a maneira como como vocês sortearam, né? Sim. Ficou casado com alguns momentos aqui meus. O Ariano é fantástico, né? Ele tem essa coisa da brasilidade muito forte, né? Ele defende muito isso, porque o povo brasileiro, ele tem muita... eu não lembro uma palavra para falar assim, para definir, mas acho que a gente tem muita baixa autoestima, né? A gente... Complexo de vira-lata. Pois é, as pessoas usam isso, assim, e o Ariano acho que lutou um pouco contra isso, né? Contra essa cultura, assim, de achar que o outro é melhor, o outro legitima a gente, como você falou. Então, para mim, eu vejo a obra do Ariano assim, essa relação, né, com o psicológico, talvez, deixar o outro, que o outro é sempre melhor, o outro legitima o outro legitima e não a gente, e o outro destrona a gente, né? Quer dizer, a gente se destrona a partir do outro. E eu acho que isso é sei lá, uma saga da cultura brasileira, assim, a gente como brasileiro encarar isso assim para nossa vida, né? Porque isso reflete também, acho que no individual, assim, né? O que é coletivo e reflete no individual. Então, assim, para mim, o Ariano é muito isso. Agora, eu nunca li a Pedra do Reino, né? Uma falha aí de cultura, porque realmente o Ariano é muito fantástico. Mas eu nunca abri para ver essas imagens e isso é verdade mesmo. Eu acho que isso é verdade. Isso, o povo, principalmente o povo, marca muito, né? Gosto de deixar marca. Eu lembro, minha família é nordestina, né? Sim. Assim, boa parte. E eu lembro assim que as mulheres que gostavam de costurar, de fazer costura, quando ganhavam essas coisas de esses panos de prato ou alguma coisa assim, né? A roupa de cama, a roupa de banho e tal, gostava de marcar as roupas também, né? Maravilhoso, ótimo exemplo. As minhas tias, quando eu visitei elas, quando eu era menor, assim, quando eu era criança para pré-adolescente, quando eu era menor mesmo, mais criancinha mesmo. Então, eu lembro desse movimento de marcar as coisas. E como eu sou... Mas marcar como, Caroline? Marcar como? Porque eu acho que delas, assim, elas não gostavam de receber um tecido assim em branco, então marcava com crochê, com desenho de crochê, com Às qualquer vezes imagem. com letra.
às vezes com Com uma letra, letra, com né? Uma letra, letra do nome. Aham. com a letra do nome. E eu lembro de ter recebido, assim, de presente essas coisas, assim, de Uau! família, tipo, não, era coisa, assim, menos valiosa, né? Porque a família da minha avó lá do Nordeste ficou com tudo que elas fizeram, mas, assim, eu lembro que a minha outra avó me dava toalha para eu levar, assim, para a escola, né? Minha toalha com meu nome bordado, Lindo! umas coisas assim. E eu acho que isso é verdade mesmo, essa coisa de querer deixar a marca, já que a gente é tão destronado, né? Assim, como brasileiro. Acho que o Ariano captou bem essa lacuna, não sei se é lacuna, mas que se transformou em força, né, também, né? E eu lembro como professora de escola pública também, né, que os meus alunos, eles cortam o cabelo e também fazem desenhos na cabeça, né, com a máquina. E tem vários artistas aí, cabeleireiros, que desenham coisas com cabelo que tira, né, do couro cabeludo, enfim, né? E eles disputam esses desenhos, né? Eu lembro de uma época, agora não que a gente está fora da sala, mas eu lembro de uma época que todo mundo, eles, assim, os meninos, né, principalmente, disputavam esse desenho aí na cabeça, né? Assim, então, realmente, é bem verdade isso mesmo. Nossa, eu nem tinha lembrado dessa questão dos cabelos. É mesmo, né? É muito forte isso. Gente, é Sim, fantástico, né? Eu não teria coragem de jeito nenhum fazer aquilo, né? Porque eu gosto de cabelo grande. Mas é muito interessante aquilo, é verdade. É de uma necessidade de ser único muito grande aquilo, né? Porque tem uma sim, singularidade ali, uma diferença, né? é, exatamente, eu acho. Sim. Muito boa lembrança. É. E você falou, porque eu cheguei nessas cartas e essas cartas tinham a ver com o meu processo, né? Então, o que o pessoal da tarologia fala é o seguinte: é, apareceu aquela carta, é porque de alguma forma eu preciso. Então, assim, chegou para você e chegou para nós, né? E claro, vai chegar de formas diferentes para cada um de nós, né? E vai chegar uma informação, né? Cada um vai chegar de um jeito. E sim, era o necessário naquele momento, né? E é muito interessante porque, assim, ó, por exemplo, ontem eu e a Maia estávamos conversando no telefone, e depois que a gente soltou a ligação, eu disse, meu Deus, como está vibrando esse imperador, não tem? Depois que eu fui me dar conta, tem muito a ver com essa carta de hoje, né? Então, tá o campo vibrando aquilo dali, né? Claro, Eu, isso. assim, não tem outro jeito, na minha perspectiva. É isso, né? A gente está vibrando aí no mundo e é isso. Então quer dizer que você ficou com essa sensação aí no final? Ok, tu não lembra, Maia, essa coisa de estrutura, instituição, agora, pé no chão, ação, não vem isso aí para ti? Até essa É, coisa do frete e tudo, né? Necessidade de concretizar, não sim. chega assim para ti? Para mim chegou assim. O importante é que chegou para você. Para mim, é engraçado que quando você falou da temperança, eu lembrei da nossa conversa, porque eu estava sendo. Eu estava sendo, Sombra do... Hã? Você é, estava o quê? eu estava sendo a temperança, né? Você estava falando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. E eu estava falando, calma, vai mais devagar. Eu estava dando aquela temperada. E que foi bom, Sim. porque deu uma equilibrada entre o seu ponto e o meu ponto, né? Tem luz e sombra aí, né? É claro, vai super vibrar ali, né? E é isso. E é super imperador também. Essas características que a gente trouxe hoje da temperança, né? Que a gente estava olhando a partir do imperador, né? Também tem isso, né, Maia? Oi!
ouvindo, Vinícius? Oi! Oi, E aí, Vinícius! rapaz? Olha Oi, só, tudo bem? Diga aí, Vinícius! Qual é a de hoje, Vinícius? duas coisas que eu acho que estão relacionadas, né? E que não necessariamente estão ligadas à afirmação cultural de identidade de povo, e vai por diante, que é a questão da marca e a questão do mar, né? As marcas, elas podem ter características estritamente culturais, no sentido de não ser uma arte, e sim fazer parte da cultura de povo, ou a cultura de uma comunidade, de uma tribo, né? Então, as marcas podem ser feitas de várias formas, né? Basta você ver tribos africanas, aborígenes, e até aqui no Brasil também, tribos americanas. E aí tem a questão dos marcos. Essas marcas normalmente estão ligadas a marcos, a passagens, a ritos de passagem. Então, fazendo essa correlação, eu acho que, embora eu não estive presente nessa jornada, né, trilha que vem sendo, né, tarô genealógico, eu estive na fundação, né, na primeira trilha, né, que deu vida, né, a essa trilha. Então, eu acho que existe aí, eu sofri, digamos assim, as marcas e percebi os marcos, né, da primeira trilha que eu e você co-criamos juntos, né? Pode-se dizer que o tarô foi meio que um filhote, né? Foi uma coisa que nasceu dessas marcas e desses marcos, né? Então, eu diria isso, cara. Agora, essa correlação entre estudar arquétipos, né? Arquetipos, né? E fazer essa relação com a genealogia é muito interessante, né? Porque te coloca num lugar de pensar, né? Que não é racional, ele é puramente intuitivo, né? Ele é puramente emocional, psicológico, né? E é por isso que mexe tanto com a gente quando a gente conversa com isso, né? E eu imagino o quanto deve ter sido revirado aí de emoções, né? De todo mundo, de percepção, o quanto ampliou, o quanto gerou mais plasticidade, né, cognitiva para o cérebro de cada um aqui, né? Fez refletir. Eu consigo imaginar, pelo tanto que nós fizemos lá na primeira trilha, né? É o que eu queria só deixar registrado. Oh, super grato. Mas você também teve presente em alguns momentos, né, Vinícius, também, dessa trilha do tarô genealógico, né? Sim, alguns momentos. Mas é isso, querido. Tem muita coisa para falar, mas eu achei sensacional. Ô, Vinícius, eu acho que esse imperador, que é esse pai na Terra, né, esse que põe o pé no chão, eu acho que tem muito a ver com você também, aqui dentro da E2 Glatt. Você não acha? Eu também acho. Só que a E2 Glatt não tem dentro nem tem fora. A Vânia falou! A E2 Glatt não tem dentro nem tem fora. Sim, com certeza. Não ouviu o que eu falei? Ele falou que não tem dentro, não tem dentro e não tem fora. Esse imperador, em outra oficina que a gente fez, eu me lembrei, curiosamente, muito do Vinícius. Né? Olha, eu decreto que o pé no chão. Não tem dentro nem tem fora. Sim, eu ouvi, eu entendi, sim. Mas é porque, para mim, eu digo isso porque você é aquele... Você, para mim, é aquele que constantemente lembra a gente de botar o pé no chão, né? E a cabeça nas nuvens. Ó, viu lá a temperança, né, no caso. É isso aí, querido. Muita coisa para falar, muita coisa para falar. É um pouco de cada coisa, entendeu? Para equilibrar. Para equilibrar, um pouco de temperança, ótimo, um pouquinho de cada um. Sim. Um pouquinho de cada um e lembrar que em alguns momentos a gente tem que vibrar uma coisa mais e outras menos, né? Então, tá equilibrado não quer dizer que está o tempo todo ali assim. Às vezes a gente precisa descer essa balança, né? Porque a gente
Agora eu preciso vibrar mais matéria. Então a gente vibra matéria e depois, opa, volta para cá. Porque se às vezes a gente fica, vamos ficar nesse equilíbrio aqui. Estático, né? O equilíbrio estático não existe. Pois é. Então, às vezes a gente sobe e desce, e não é que só a gente sobe e desce, às vezes a gente precisa subir e descer, né? Às vezes a gente precisa de mais céu, às vezes a gente precisa de mais terra, né? Uhum. Isso que a gente está falando, estão me ouvindo bem? Sim. Isso que a gente está falando está entre assim, as dádivas, né, dessa oficina. Eu comentei aqui outra vez e gostaria de reforçar quanto essa percepção e entendimento mais intuitivo eu vinha buscando, não assim, imaginava que ia ser através do tarô genealógico, porque quando as primeiras informações que as pessoas em geral têm sobre o tarô, que o tarô é para adivinhação, e até tem isso. Mas, na verdade, dos primórdios, a questão do simbolismo, que é assim, que como aqui foi trazida, a questão do simbolismo que é trabalhada, né? E, assim, foi muito rico, está sendo muito rico, eu não sei daqui a quanto tempo, eu espero que volte, no momento que vier, né? No momento propício de volta, tem sido muito rico a gente estar assim, fazendo toda essa exploração, sabe? Está sendo uma trilha muito, muito rica em vários sentidos, e eu lembro que você falava e eu não entendia muito, que não era sobre tarô, nem sobre genealogia, era tarô genealógico. Exatamente. Então, isso eu custei um pouco, tem coisas engraçadas, né? Tem coisas que a gente custa um pouco a pegar. E, assim, aos poucos eu fui pegando essa relação entre o tarô e a genealogia. E é uma navegação em que a gente vai, assim, cada partezinha, símbolo, uma porta vai se abrindo e cada porta tem um significado e você fica cada vez mais curioso e está descobrindo, sabe? E aquela coisa de você olhar para aqueles símbolos e se olhar, né? Se descobrir nas relações. Nossa, isso que assim, João tentou falar até com o próprio Vinícius sobre a questão de você estar desenvolvendo a percepção para você, não julgar, outra, você não achar que entender sem entender, e outra, que aquele entendimento que você tem é naquele momento. E a cada momento você vai descobrindo uma camada nova. E você está aberto para entender essa complexidade e ficar assim, procurar ficar bem solto, né? Bem solto para se abrir a essa percepção. E, nossa, tem muita coisa. Cada momento que você vai, que a gente foi percorrendo aqui nessa oficina, a gente foi descobrindo uma coisa nova. E a gente está descobrindo até hoje aqui, né? Muito bom. Maravilha. Agradeço muito a você, a cada um, né, que a cada oficina que chegou junto com a gente, que você traz a oficina, mas você chama as pessoas, né, para descobrirem junto esse simbolismo. Estou muito grata. Super grato, estamos juntos. Você falou ali que no início tinha dificuldade de entender, mas teve uma persistência tremenda, né? Porque, olha, dá para contar nos dedos as vezes que você não apareceu na interação, nem que fosse por um segundo. Sim. Sim. Muito bom.
E como o Vinícius falou dos marcos, né? Hoje nós estamos com um marco de término. Hoje é um marco de término do tarô genealógico, né? Então, é interessante, e eu acho que vibra Imperador isso também, porque tem coisa que a gente começa e a gente precisa terminar, a gente precisa concluir. E aí aí eu vou falar uma coisa, eu vou falar de uma palavra que é autossabotagem. Autossabotagem é começar algo e não terminar. O tarô genealógico, ele teve momentos ali que a gente não teve, o período do Natal, Ano Novo, teve um momento que não tinha gente para o coro, a gente não aconteceu, mas a gente precisa começar e a gente precisa terminar, né? E hoje é esse dia de término. Uma coisa que me veio bastante sobre o tarô genealógico é ainda precisamos avançar muito sobre esse lugar de intuição, da percepção do corpo, né? A gente tem essa morada, né, aqui nesse planeta ou nessa vida, sei lá o que eu vou chamar, né, nessa existência, e a gente tem um corpo que ele ajuda a informar a gente sobre essas emoções. E não é que eu vou sentir emoção aqui, mas é essa inteireza de pensamento, de ação e de emoção, né, de carne, né? Então, quando eu tenho uma sensação, às vezes será que eu consigo nomear o que é essa sensação, o que é essa emoção? E nomeando ou não ela, lembrando de alguma coisa, sei lá, eu lembrando de quando eu tinha 14 anos que eu fui lá, 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 lá. E aí, com essa lembrança, o que me vem? Me vem o quê? Um arrepio, me vem lágrimas nos olhos, me vem o estômago, eu sinto a minha vesícula, o meu fígado. Eu sei onde está a minha vesícula e o meu fígado. Eu sei onde está a minha bexiga, meus rins, né? Então, para saber onde estão esses sentidos, né? Então, lembrar, o que isso significa? Isso significa que o que significa eu estar tendo uma sensação no estômago quando eu me lembro dos meus 14 anos naquela situação? Significa que eu, lembrando daquela situação, eu sinto o estômago. É isso que significa. Mas qual é o significado? Não sei, vai depender para cada pessoa, mas tem interesa, né, dessa corporeidade. Sobre isso, eu penso que a gente ainda precisa avançar muito. E eu estou falando a partir de mim, né? Inclusive. Né? É uma coisa que me veio, assim, né? Porque às vezes a gente diz, nossa, tem um incômodo aqui. Onde é que está incômodo, né? O que é? Qual é a sensação que ele gera? Onde é que está esse incômodo, se a gente for falar no corpo, né? E a gente não consegue localizar. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, né? Claro, né? Mas é fazer essa investigação, né? Onde é que está? Eu não estou sentindo nada. A gente está acostumado a anestesiar, se auto-anestesiar, né? Né? Então, isso, da investigação do corpo, claro, socialmente a gente é, né, nesse lugar de legitimidade do outro, desse professor, desse pai e da mãe, né? A gente desloca, a gente anestesia. Uma vez, gente, infelizmente eu não sei citar quem é que falou isso, mas era era o seguinte, a pessoa falava sobre essa questão do corpo e ela viu a seguinte cena, era o pai, a mãe e a filhinha, e aí sabe assim que tinha o degrauzinho da calçada, sabe, gente? E a menina pisou em falso, sem cair. Aí ela disse assim para o pai dela e para a mãe dela, eu tive uma coisinha aqui na pepeca. Não tem sabe aquela que dá aquele fiozinho, não tem, gente? E aí a mãe dela, a pessoa dizia que assistiu a mãe dela dizendo o seguinte: não é aí na pepeca, é na barriga. Aí, olha que interessante a sacada que a pessoa que assistiu. Então é assim que a gente desloca nossas emoções. É assim que a gente perde a sensação do próprio corpo. Porque imagina, tu tem ali 3, 2 anos de idade, tu tem aquela sensação, né, daquela, que dá aquela frio, que a gente diz que é um friozinho na barriga,
E a menina disse, eu tive uma coisinha na pepeca. E a mãe disse, não, não é na pepeca, é na barriga, né? E aí, claro, a gente tem que é muito tempo, é muitas camadas. A gente fica muito tempo sentado no escritório, muito tempo sentado na sala de aula, né? Então, é muitas camadas para a gente conseguir perceber algumas coisas no corpo, né? Algumas sensações. Mas é uma investigação que eu acho que é muito legal a gente, ou pelo menos eu sinto que é necessário, pelo menos para mim, né? Vocês não sentem essa negação de corpo o tempo todo? Como é que é, Cris? Você acha que os nossos pensamentos são livres? É isso que você escreveu, né? Que passou bem rápido. Oi, Gili. Falei no sentido assim, de que às vezes a gente acha, não, porque a gente é super desconstruído, a gente entende as coisas, a gente já tem um pensamento livre, né? Talvez um pouco mais livre, né? Acho que a gente estudando, a gente discutindo essas coisas, a gente consegue se livrar de algumas amarras, mas muito longe, né, de a gente estar completamente fora disso, né? Sim. Por isso que a gente tá investigando, né? Para estar atento, né? A isso. E claro, a gente vai se anestesiar muitas vezes, né? Claro, mas é buscar. Eu acredito que é importante buscar essa atenção, né? E é importante para o sistema que a gente perca essa atenção, né? Que a gente fique anestesiado, né? Claro, quanto mais a gente todo esteja mundo for igualzinho, melhor para eles, né? Determinado de fora, é uma maravilha aí, né? Igualzinhos e burrinhos. Bem nesse naipe. Gente, mais alguma coisa? É isso por hoje? É assim que nós vamos concluir o tarô genealógico? Alguém mais quer trazer alguma camada? Pelo que eu estou percebendo, a Vânia caiu, né? Mas eles estão na estrada, né? Super compreensivo. Eu achei ótimo e vou fazer o próximo se tiver. Ah, legal. Vamos ver o que surge aí, né? Vai aparecer outra coisa e não sabemos ainda direito o que é. Mas temos uma sombra do que é. E aí, aproveitando a tua fala, eu já vou falar sobre essa sombra. A Ana Carolina veio nesses dias falar comigo, a Araí, e veio me mostrar uns negócios assim de genealogia dos filhos de Noé e que surgem os povos. Ela, Gílio, o que tu conhece disso? Aquele jeito dela, né? Aí eu disse, é meio treta isso aí, né? Eu não sei se vocês sabem sobre a questão da origem, os mitos de origem dos povos a partir da Bíblia. Então, os filhos de Noé como pais de várias nações assim do mundo. Não sei se vocês já viram isso. Alguém já viu isso? Não, nunca vi. Isso, nunca viu, Cris? Pois é, isso é meio treta, assim, né? Porque tem os filhos queridinhos de Noé e o filho não tão queridinho, né? E a partir disso vem uma série de dispositivos sobre a nossa sociedade até hoje, né? E aí, no caso Brasil especificamente, nós temos os neopentecostais, que se dizem cristãos, mas eles estão fortemente ligados ao Antigo Testamento, né? Lembrando que se eu me digo cristão, eu estou na Nova Aliança, e a Nova Aliança é o Novo Testamento, né? Mas tem camadas assim muito profundas, sabe? Que é lá dos filhos de Noé, né? E os povos. Então eu acho que nas próximas investigações talvez vai surgir alguma coisa desse caráter aí, né? Desses mitos de origem dos povos no mundo a partir da filiação de Noé. É meio treta, assim, eu acho meio pesado, né? Mas enfim, se chegou é porque é necessário, né? Ah, interessante.
Mas os mitos de criação, de uma maneira geral, são bem interessantes, né? São interessantes. Uhum. E aí imagina na Bíblia, né, com todo esse peso que a gente tem do cristianismo no Ocidente, né? Apesar de que hoje em dia não tem muito meio essa coisa de Ocidente e Oriente, né? Tá tudo meio misturado, né? Por essa homogeneização, por essa uniformização, né? Essa anestesia, né? Mas, enfim. Gente, é isso? Vamos dar um tchau por hoje? Vamos nos despedir dessa jornada de 25 quinta-feiras, gente. Foi tempo pacas, né? Deixa eu ver aqui. A Vânia voltou, é isso? E a Maia. Então é isso, gente. Podemos terminar ou alguém quer fazer alguma fala ou dar tchau? Ai, Júlia, eu queria só agradecer. Cheguei na finaleira, né? No último. Mas Você chegou no último e chegou no primeiro, né, Cris? No primeiro tu também eu estava. estava no primeiro, é isso mesmo. Tudo isso que se desdobrou daquele dia que eu... Nossa, eu nem sabia disso. Mas, enfim. Mas estou aqui hoje e foi muito legal, foi muito bom ouvir as coisas, participar. É engraçado porque vai abrindo camadas, como tu fala, né? E várias coisas que a gente nem tinha pensado e que a gente começa a pensar junto. E eu gostei demais mesmo. Quero continuar fazendo parte disso. Obrigada pelo convite. E foi muito bom estar aqui hoje, muito bom sempre conversar contigo. Obrigada. Bem isso que tu falou, Cris. Surge junto, né? Porque não tem possibilidade de a gente falar o que a gente falou sozinho. Isso, né? A gente fala sozinho, claro. Mas isso surgiu só junto, né? Ai, deixa eu ver a minha presença. Ai, meu Deus, espera aí. Eu vou abrir lá o chat, Bruno, que já desapareceu tudo aqui para minha tela. A minha presença foi bem curta, mas gratidão pela vivência, Gili. Foi uma experiência totalmente nova. Eu me senti representado quando vocês começavam a dissecar toda a simbologia. A princípio eu não sabia como, mas em alguns momentos gerava muita identificação. Gratidão. Gratidão também, Bruno, e gera identificação porque nós somos seres humanos. E é isso, esses símbolos estão aí arraigados dentro da gente, né? E a gente vai despertando para eles e eles vão criando outras significações também, né? E é isso. A Maia e a Vânia, não sei, quer dizer alguma coisa, e já é 21h46. Quer dizer, dar tchau, terminar, concluir e abrir espaço para ver o que surge. Mas a gente já tem aí uma suspeita aí desses mitos de origem, né? A partir da Bíblia. É isso, gente? Podemos cair? Ó, vou cair aqui. Deixa eu ver aqui. Sair. Ah, não, peraí, o host está com outra pessoa. Sair da reunião e alguém vai ter que todo mundo cair. Deve estar com... Ah, a Cris que está fazendo a gravação, né, Cris? É você o host, você vai cair todos nós, Cris. Posso desligar a gravação? Desliga a gravação e pode desligar tudo. Tá. Você caindo, cai tudo.